Palestra 2. Fala do presidente Donald Trump na Assembleia das Nações Unidas. Começando. Senhores presidentes, senhor secretário-geral, delegados distintos, embaixadores e líderes mundiais. 7 décadas de história passaram por este salão em toda a sua riqueza e drama. Estou no mundo, ouvi os presidentes, estreia no alto da Guerra Fria. Vimos a fundação das nações, vimos líderes do Anel da Revolução, fizemos santos que nos inspiraram com esperança, e heróis que nos ajudaram com coragem para compartilhar seus planos, propostas, visões, ideias sobre o maior estágio do mundo. Como aqueles que nos encontrou antes, nosso tempo é um dos grandes concursos. Alta participação e escolhas claras, e divide essencial que está em todo o mundo e toda a história é mais uma vez colocada a divisão entre eles, cujo sede de controle os ilude pensando que são e pensam que estão destinados a governar sobre os outros. E aquelas pessoas e nações que só querem se governar, eu tenho um imenso privilégio de abordar hoje com você como líder eleito de uma nação que preza pela liberdade, independência e autogoverno acima de tudo. Os Estados Unidos, depois de gastarem mais de 2,5 trilhões desde minha eleição para reconstruir completamente nossa grande militar, é também longe a nação mais poderosa do mundo. Esperançosa, nunca terá que usar este poder. Os americanos sabem que um mundo onde os outros procuram conquista e dominação, nossa nação deve ser forte em riqueza, poder e espírito. É por isso que os Estados Unidos defendem vigorosamente as tradições e costumes que nos fizeram quem somos. Como o meu país amado. Cada nação se representa neste salão. Tem uma história, cultura e patrimônio animados que vale a pena defender e celebrar. E que nos dá nosso potencial e força singular. O mundo livre deve aceitar os seus fundamentos nacionais. Não deve tentar apagar ou substituir. Olhando em volta e em todo este magnífico e grandioso planeta, a verdade é simples de ver. Se você quer liberdade, faça o seu país orgulhoso. Se você quer democracia, espere a sua soberania. Se você quer paz, ame sua nação. Líderes sábios sempre colocam os seus próprios e o seu país em primeiro lugar. O futuro não pertence aos globalistas. O futuro pertence aos patriotas. O futuro pertence aos soberanos e nações independentes que protegem seus cidadãos, respeitam seus vizinhos e honram as diferenças que fazem cada país único e especial. É por isso que nos Estados Unidos nós embarcamos em um programa animador de renovação nacional. Em tudo que fazemos, estamos focados em fortalecer nossos sonhos e aspirações de cada cidadão. Graças aos nossos crescimentos para a política econômica, nossa taxa de desemprego doméstico atingiu seu índice mais baixo em meio século, publicado por impostos massivos, cortes
trabalhos foram produzidos e uma taxa histórica. 6 milhões de americanos foram adicionados em empregos, embarcaram em empregos em menos de 3 anos. O último mês, os americanos africanos, americanos hispânicos e asiáticos americanos alcançaram suas menores taxas de todos os tempos. Nós estamos marchando, tem uma vasta abundância de energia de nossa nação e os Estados Unidos são agora o número 1 em produtor de petróleo e gás natural em qualquer lugar do mundo. Os salários estão subindo, os rendimentos estão subindo e 2,5 milhões de americanos foram tirados da pobreza em menos de 3 anos. Como reconstruímos? Os poderosos dos militares americanos também estamos revitalizando nossa aliança, nos tornar claro que todos os nossos parceiros espera-se que pagam sua parte justa da tremenda defesa que os Estados Unidos nasceram no passado. No centro de nossa visão para a renovação nacional está uma ambiciosa campanha para reformar o comércio internacional. Por décadas, o sistema de negociação internacional tem sido facilmente explorado por nações que agiram com uma má fé, como os trabalhos eram. Pequeno crescimento bonito e rico ao despeso da classe média na América. O resultado foi 4,5 milhões de empregos perdidos de manufatura e 15 trilhões em comércio, déficits dos últimos trimestres do século. Os Estados Unidos estão agora tomando essa ação decisiva para finalizar essa grave injustiça econômica. Nosso objetivo é simples. Ambos trabalhamos com reciprocidade. Nós temos parceiros de contrato nos Estados Unidos, no Canadá. Amanhã vamos juntar o primeiro-ministro do... AB do Japão para continuar nosso progresso, para finalizar um novo acordo de comércio. A União Europeia declaramos que estamos prontos para concluir um novo e excepcional acordo comercial com o Reino Unido que trará benefícios tremendos para nossos países. Estamos trabalhando de perto com o primeiro-ministro Boris Johnson em um novo negócio magnífico. O mais importante, a nossa abordagem no comércio da América se preocupa com o nosso relacionamento com a China. Em 2001, a China foi admitida na Organização Mundial do Comércio. Nossos líderes estão argumentando que essa decisão compeliria a China para fortalecer a economia e fornecer as coisas que eram inaceitáveis para nós. 2 décadas depois, essa teoria foi testada e comprovada completamente errada. Não só a China recusou uma reforma prometida, aceitou um modelo econômico dependendo de um marketing massivo, barreiras, subsídios de status pesado, manipulação de moedas, transferência forçada de tecnologia e o roubo de propriedade intelectual, e também segredos em grande escala. Apenas como exemplo, recentemente conheci o CEO da Terrific American Company, Micron Technology, na Casa Branca. Micron produz fichas de memória usadas em números eletrônicos. Para avançar, o plano chinês econômico de 5 anos do governo, uma empresa de propriedade da Estado chinês alegadamente roubou os projetos de Micron avaliados em até 8,7 bilhões de dólares. Logo, a empresa chinesa obtém patentes para para um produto idêntico. A Micron foi proibido de vender sua própria mercadoria na China. Mas estamos procurando justiça.
Os Estados Unidos perderam 60 mil fábricas após a China aderir à OMC. O que está acontecendo com os outros países em todo o globo? A Organização Mundial do Comércio precisa de uma mudança drástica, precisa de uma mudança. A segunda maior economia do mundo não deve ser permitida declarar-se um país em desenvolvimento que joga o sistema à custa de outros. Por anos, estes abusos foram tolerados, ignorados ou mesmo incentivados. O globalismo colocou um puxão religioso sobre os líderes passados, causando para ignorar os seus próprios interesses nacionais. Mas tanto a América está preocupada, esses dias estão acabados. Para confrontar essas práticas desleais, eu coloquei tarifas massivas para os mais de 500 bilhões de produtos chineses. Já os resultados dessa cadeia de fornecimento de tarifas são as cadeias de fornecimento, localizam-se para a América e para outras nações, e bilhões de dólares estão sendo pagos para o nosso tesouro. O povo americano está absolutamente, completamente comprometido com e restaurando o equilíbrio de nosso relacionamento com a China. Esperançosamente podemos atingir um acordo que é benéfico para ambos os países. Mas como deixei muito claro, eu não aceitarei mau negócio para o povo americano. À medida que nos esforçamos para estabelecer nosso relacionamento, também estamos monitorando cuidadosamente a situação em Hong Kong. O mundo espera que o governo chinês honre seu tratado vinculado, feito com britânicos e registrado nas Nações Unidas nas Nações Chinas, que protege Hong Kong, sistema jurídico de liberdade e formas de vida democrática. Como a China escolhe trabalhar com a situação no mundo no futuro? Todos estamos contando o presidente Xi como grande líder. Os Estados Unidos não procuram conflito com qualquer outra nação. Nós desejamos paz, cooperação e ganho contínuo com todos. Mas eu nunca vou falar em defender os interesses da América. Uma das maiores ameaças à segurança para amar a paz, as ameaças para as nações que amam a paz hoje é repressiva. O regime do Irã, o regime de morte, é bem conhecido por todos nós. Não só no Irã, o mundo, o número de estados patrocinador do terrorismo, mas os líderes do Irã estão em guerras trágicas estão combinando guerra trágica na Síria. Ao mesmo tempo, o regime está esmagando a riqueza da nação, o futuro em busca fanática para armas nucleares e o meio para entregá-los. Nunca devemos permitir que isso aconteça. Para parar o caminho do Irã para as armas nucleares e mísseis e retirar os Estados Unidos da terrível negócio nuclear do Irã, que tem muito pouco tempo. Segundo nossa retirada, implementam-se graves sanções econômicas no país. Sanções no país. E o maior nível de sanções do Banco do Irã. Nós temos que impor altas taxas. Todas as nações orgulhosas os líderes do Irã
Por 40 anos o mundo tem ouvido as regras do Irã, como ouvido os governadores do Irã enquanto eles contra os outros para os problemas que só criaram. Eles conduzem canções rituais de morte para a América e tráfico, morte, os mantras antissemitismo. No ano passado, o supremo líder do país disse que Israel era um tumor canceroso que deve ser removido, erradicado, se possível irá. É possível, vai acontecer. A América nunca tolerará esse ódio antissemítico. Fanáticos têm ódio há muito tempo. Israel para distrair suas próprias falhas, obrigado a um crescimento. Reconhecimento do Oriente Médio mais amplo que os países da região. Partilha interesses comuns no extremismo de batalhando e desencadeando a oportunidade econômica. É por isso que é tão importante e normalizar tudo. Ter relações totalmente normalizadas entre Israel e seus vizinhos. Só um relacionamento construído em somente um relacionamento, construído em interesses comuns, respeito mútuo e tolerância religiosa pode forjar um futuro melhor. Para acabar com a pobreza, a corrupção e aumentar os empregos, não roubando seu dinheiro para finalizar o massacre no exterior e em casa. Após 4 décadas falhas, de fracasso, é hora de nossos líderes do Irã focar na construção do seu próprio país. É hora dos líderes do Irã finalmente colocar seu povo iraniano em primeiro lugar. A América está pronta para abrir amizade com todos os que buscam genuinamente paz e respeito. Muitos dos amigos mais próximos da América hoje foram uma vez nossos dos Estados Unidos, nunca acreditaram em inimigos permanentes. Queremos parceiros, não adversários. A América sabe disso, enquanto os corajosos podem escolher a paz. Pelo mesmo motivo, procuramos democracia ousada na Península Coreana. Eu disse a Kim Jong-un o que eu disse a Kim Jong-un. Eu verdadeiramente acredito que como o Irã e seu país está cheio de tremendos potenciais, mas que a realizar essa promessa, a Coreia do Norte deve nuclearizar. No mundo, nossa mensagem está clara. O objetivo na América é claro. O objetivo na América é duradouro. O objetivo da América é a harmonia. Não é ir com essas guerras infinitas. É finalizar com as guerras. Com esse objetivo em mente, nossa administração também está perseguindo a esperança de um futuro mais brilhante no Afeganistão. Escolhido para continuar seus ataques de salvação, continuaremos a trabalhar com nossa coalizão de parceiros afegãos para eliminar o terrorismo. E nunca pararemos de trabalhar para fazer aqui no hemisfério ocidental. Estamos unindo nossos parceiros para garantir estabilidade e oportunidade em todas as regiões. Nessa missão, uma das nossas maiores desafios são a imigração ilegal. É a imigração ilegal que diminui prosperidade e importa que cartéis, migração ilegal e massa injusta, insegura e insustentável para todos os envolvidos. Os países remetentes e os países excluídos. E eles tornam-se excluídos muito rápidos, mas seus jovens não estão cuidados, e seus jovens não são cuidados, e o capital humano vai ser desperdiçado. Os países receptores estão sobrepujados com mais imigrantes do que podem aceitar responsavelmente. E os migrantes mesmo são explorados, assalados e abusados por viciosos acimentados e abusados
Quase um terço das mulheres que fazem a viagem para nossas fronteiras são sexualmente abusadas ao longo do caminho. Ainda que nos Estados Unidos e em todo o mundo há um crescimento na indústria de ativistas radicais e não governamentais que promovem estes grupos encorajam a migração ilegal e exigem fronteiras abertas. Hoje temos uma mensagem deles. Ativistas de fronteiras enganam na retórica de justiça social. Suas políticas não são apenas. Suas políticas são cruéis e maus. Você está autorizando organizações criminais que se preocupam com homens, mulheres, crianças inocentes. Você coloca o seu próprio falso sentido de virtude antes das vidas, bem-estar de inúmeras pessoas inocentes. Quando você substitui toda a segurança, você está negando os direitos humanos e dignidade humana. Muitos países aqui hoje estão lidando com os desafios da migração descontrolada. Cada um de vocês tem o direito absoluto de proteger suas fronteiras. E claro, o nosso país também. Hoje, devemos resolver trabalhar juntos para acabar com o tráfico humano. O tráfico humano, colocar essas redes criminais para fora. Para o nosso país. Posso te dizer, sinceramente, estamos trabalhando com nossas regiões amigas, incluindo México, Guatemala, Canadá, Honduras, El Salvador e Panamá, para apoiar a integridade de fronteiras e garantir segurança e prosperidade para nossas pessoas, para nossa gente. Eu gostaria de agradecer ao presidente López Obrador do México pela grande cooperação que estamos recebendo e por agora colocar 27 mil tropas à beira sul. O México está mostrando um grande respeito, e eu os respeito de igual modo. Os Estados Unidos da América tomaram uma ação sem precedentes para parar o fluxo de imigração ilegal. Para qualquer pessoa que conduz cruzamentos de nossa fronteira ilegalmente, por favor, ouçam essas palavras. Não se coloque em perigo. Não coloque seus filhos em perigo, porque se você fazer isso, não será permitido aqui. Você não será permitido, você será imediatamente deportado para o seu país. Nosso país, enquanto sou presidente, aplicaremos nossas leis e protegeremos nossas fronteiras. Para todos os países do hemisfério ocidental, nosso objetivo é ajudar as pessoas a investir nos futuros brilhantes de sua própria nação. Nossa região está cheia de promessas incríveis, sonhos esperando ser construídos e desejos distintos para todos. Então, esperamos ser perseguida por meio do hemisfério sul. Lá são milhões de jovens patrióticos, trabalhadores e ansiosos para construir, inovar e atingir. Mas essas nações não podem alcançar ao seu potencial se a geração de jovem abandonar sua casa, a juventude abandona seus lares em busca de uma vida em outro lugar. Queremos que todas as nações de nossa região floresçam em seu povo para prosseguir a liberdade e a paz. Nessa missão, também estamos comprometidos a apoiar aquelas pessoas do hemisfério ocidental que vivem sob situação brutal, que vivem sob opressão, tal como Cuba, Nicarágua e Venezuela. De acordo com um relatório recente do Conselho de Direitos Humanos da ONU, mulheres na Venezuela ficam na linha por 10 horas por dia esperando comida. Mais de 15 mil pessoas foram detidas como prisioneiros políticos. Estão realizando milhares de extra-assassinatos judiciais. O editor Maduro é cubano, fantoche. Protegido por guardas cubanos.
escondendo de suas pessoas, enquanto Cuba leva a riqueza do óleo da Venezuela para sustento de sua própria rede comunista corrupta. Desde que eu falei neste salão, os Estados Unidos e nossos parceiros construíram uma histórica coalizão de 55 países que reconhecem o legitimado do governo da Venezuela. Para os venezuelanos presos, este pesadelo. Saiba que toda a América está unida atrás de vocês. Os Estados Unidos têm grande quantidade de ajuda humanitária pronta, esperando para ser entregue a vocês. Estamos olhando pela situação da Venezuela de forma muito próxima. Esperamos um dia que a democracia seja restaurada, quando a Venezuela estiver livre e quando a liberdade do hemisfério. Um dos mais sérios dos desafios graves do nosso país é o espectro do socialismo. É o wrecker das nações, destruidor de sociedades. Eventos na Venezuela lembram-nos tudo que o socialismo e o comunismo não se tratam da justiça, nem sobre igualdade, muito menos tratam de elevar os pobres. Eles não tratam do bem da nação. Socialismo e comunismo são apenas uma coisa: poder para a classe mais arbitrária. Hoje eu respeito uma mensagem para o mundo que eu entrei nessa casa. A América nunca será um país socialista. No último século, o socialismo e o comunismo matou 100 milhões de pessoas. 3 vezes como vemos na Venezuela. O tolo da morte continua neste país. Essas ideologias totalitárias combinadas com a teologia moderna têm o poder de excluir novas formas perturbantes de supressão e dominação. Por essa razão, os Estados Unidos estão dando passo para melhor tecnologia e investimentos estrangeiros para proteger nossos dados e nossa segurança. Todas as nações que estão presentes, façam o mesmo. A liberdade e a democracia deve ser constantemente guardado e protegido, tanto no exterior quanto no interior. Devemos sempre estar céticos de quem quer conformidade e controle. Mesmo nas nações livres, vemos sinais de alarmes e novos desafios para a liberdade. Um pequeno número de mídias sociais, as plataformas, estão conseguindo muito poder sobre o que podemos ver, o que podemos falar. Uma classe de política permanente é a da vontade das pessoas. Uma burocracia opera em segredo e segura a regra democrática. Mídia e instituições acadêmicas implementaram realizações em nossas histórias, tradições e valores. E nos Estados Unidos, minha administração se tornou clara que empresas de mídias sociais que devem manter o direito da graça, discurso, uma sociedade livre não pode permitir gigantes da mídia social para silenciar a voz do povo. E uma das pessoas livres nunca podem ser alistadas para ser silenciada, passar por coerção, cancelando ou negando seus próprios desvios. Como defendemos os valores americanos, nós afirmamos o direito de todas as pessoas de viver com dignidade. Por este motivo, minha administração está trabalhando em outras nações para criminalizar a homossexualidade. Para parar de criminalizar a homossexualidade, e nós estamos nós nos solidarizamos com as pessoas LGBT que vivem em países que punham e em cadeira executam indivíduos com base de orientação sexual. Também estamos em campo no papel das mulheres em nossas sociedades. Nações que capacitam as mulheres são muito mais ricas, mais seguras e muito mais estável politicamente.
Por isso, é vital, não só para a prosperidade da nação, mas também para a segurança nacional. Fim da gravação.